Muito bom dia a todos os nossos associados, os nossos acompanhantes aí do nosso site, as pessoas que acompanham a Associação dos Cabos Soldados diariamente pelo site da CS, também pelo Facebook. Hoje estamos aqui para tirar uma dúvida a respeito da aposentadoria especial aos 25 anos. Estamos aqui com o Dr. Messias, Dr. Manuel Messias, advogado da Associação dos Cabos Soldados. E alguns sites, alguns blogs publicaram que o STF já garantiu o direito erga omnes da aposentadoria especial ao policial e bombeiro militar aos 25 anos de serviço. A associação, preocupada em trazer uma matéria que fosse real, que fosse verdadeira, independente do seu caráter ser positivo ou negativo, determinou só que o Dr. Messias fizesse um estudo sobre tudo que tinha sido publicado até o presente momento sobre a matéria. E hoje nós estamos com o Dr. Messias e vamos tirar algumas dúvidas com eles, e esperamos tirar também a dúvida de todo o nosso associado, mas também sabemos dos policiais e bombeiros militares do Brasil em geral que acompanham o site da associação. Dr. Messias, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos senhores. Dr. Messias, o que o senhor nos diz a respeito dessa decisão do efeito erga omnes no direito do policial e bombeiro militar da aposentadoria especial a 25 anos? Bom, de fato há uma publicação generalizada em blogs ou em sites acerca dessa aposentadoria especial e a associação não assume a dimensão que se propaga. Existem decisões de desembargadores de São Paulo, decisões confirmadas pelo Pleno Tribunal de São Paulo, mas essas decisões têm efeito apenas para os policiais militares estaduais de São Paulo. O erga omnes que se fala nesse caso aí é extensivo somente aos policiais militares do Estado de São Paulo, como eu disse. Em relação ao STF, infelizmente a situação não é tão como se propagou. Pelo contrário, há decisões monocráticas de... Vamos ser claros. Então, as decisões que estão aí, na realidade, não são positivas, como estão dizendo, do direito aos 25 anos. No STF, não. Perfeito. Qual é o nascedouro dessa questão toda? Alega-se a falta de uma regulamentação para o artigo 40, parágrafo 4 da Constituição Federal, que estabelece a aposentadoria especial a quem se submete a um serviço com um certo grau de risco. De fato, o militar é indubitável. E quer fazer uma analogia à Lei Geral dos Benefícios, a Lei 8.213, de benefício previdenciário, que lá no artigo lá estabelece que o cidadão, o trabalhador, de modo geral, que se submete a uma carga de trabalho sob um risco de vida, ele pode se aposentar aos 15, aos 20 ou aos 25 anos de atividade. Mas para isso, a lei lá exige que a empresa preencha o chamado PPP, perfil alguma coisa, não lembro bem o que é a nomenclatura, previdenciária, em que vai se dizer quais são os riscos, na verdade, que aquele cidadão submete. Se materiais químicos, se barulho, qualquer coisa que o valha. Muito bem. Acontece que a decisão do STF, na grande maioria dos embargados, dos ministros, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Leva Dobbs, é no sentido de reconhecer que existe sim um regulamento para essa situação específica. Para os militares. Para os militares. É a lei complementar número 51, que estabelece claramente, no parágrafo 1º, no artigo 1º do perdão, que o militar vai para, aposenta-se, é a expressão que a lei usa, voluntariamente, com proventos integrais, após 30 anos de serviço. Faz uma ressalvazinha aqui, desde que conte ele pelo menos com 20 anos de exercício na atividade policial. Então é essa a situação hoje. Ou seja, se ele tem 20 anos de efetivo serviço nas corporações militares e ele vem de uma outra empresa, então ele adiciona esse tempo previdenciário que ele tem numa empresa civil antes de vir, ou até mesmo aqui no Nordeste é muito comum um homem trabalhar na zona rural, né? Então, ele poderia trazer esse tempo de sindicato lá da zona rural, adicionar esse tempo. Perfeito. Né? Interessante. Mas doutor Messias, há uma dúvida da gente, o seguinte, se cogitou muito, disse que esse efeito era erga omnes para essa categoria. Existe alguma decisão de efeito erga omnes no STF para a questão da aposentadoria especial? De fato, existe uma decisão do ministro Marco Aurélio apreciando um pedido de aposentadoria especial, não de militar, mas de um servidor da Fundação Oswaldo Cruz, e nesse despacho, nesse voto do ministro, um voto muito feliz por sinal, ele diz que é uma questão que não envolve só aquele servidor. De fato,
ter um efeito erga omnes. Mas não dá para trazer, infelizmente, esse efeito para a questão do policial militar frente à existência da Lei Complementar 51, que regulamenta especificamente a situação do policial militar. Primeiro, gostaria que você esclarecesse para os nossos ouvintes o que é efeito erga omnes. Efeito erga omnes é quando uma decisão, mesmo sendo individual, ela vai ser aplicada a todo e qualquer cidadão que tenha rigorosamente a mesma, que se enquadre rigorosamente naquela mesma situação que está sendo apreciada naquele processo específico. Então, se há uma decisão, via de regra, os processos têm efeito interpartes. O efeito é para aquela parte específica. Mas o ministro entendeu, e ele tem razão, que como tem uma repercussão geral esse assunto, esse efeito deverá se estender a todos quantos se enquadrem naquela mesma situação que está sendo apreciada. Eu pergunto, senhor, se o profissional da saúde, que tem realmente uma atividade de risco reconhecida, e nós, policiais e bombeiros militares deste país, que temos, se a nossa profissão não for de risco, qual é a que é de risco, então? Né? Só no estado do Ceará nós perdemos mais de 80 companheiros vítimas nos últimos 6 anos de morte violenta. Aí eu lhe pergunto, não poderia, por uma questão de analogia, ser estendido esse benefício que foi concedido a este funcionário da saúde, também aos militares? É uma situação, presidente, a ser construída. São Paulo, até bem pouco, não se cogitaram. Quando os desenvolvedores reconheceram que, de fato, os policiais militares de São Paulo trabalhavam sob risco, e que os militares de todo o Brasil, do Ceará não é exceção, também, mas aí tem que ser construído Estado a Estado. Daí porque nós temos uma ação tramitando no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, um mandado de injunção, porque nós acreditamos que não há uma regulamentação específica do Estado do Ceará, perdão, existe sim, mas ela é uma situação um pouco mais rigorosa, um pouco mais exigente do que a Lei Complementar 51, que é o estatuto que estabelece que o militar vai para a sua aposentadoria, para a sua reserva aos 30 anos, desde que com 25 anos de exercício da atividade policial militar. Notem bem, a Lei Complementar 51 estabelece 20 anos e o nosso estatuto 25. Há um confronto aí entre essas duas normas. Claro que a gente vai construir e mostrar que tanto o Estatuto da Polícia Militar confronta, enfrenta essa Lei Complementar 51, como nós poderíamos, numa briga maior, numa situação maior, dizer que a Lei Complementar 51 também é inconstitucional, porque ela não trata o policial militar da forma como deveria, reconhecer no mínimo os 25 anos de aposentadoria pela atividade de risco que ele exerce. Eu entendo, mas se hoje qualquer legislador, né, qualquer magistrado hoje, que hoje se deparar, se debruçar diante de processo no STF, o senhor acredita que vai seguir o posicionamento dos seus pares quanto vamos assim dizer, o não direito do policial aposentado em especial? Corretíssimo. Ressalvando. São quantas decisões que o senhor estudou por contrário aos mais de militares? 30 decisões dos ministros, dos 11 ministros, com exceção do Marco Aurélio, que faz essas considerações com efeito erga omnes para o servidor da Fundação de Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, mas os demais ministros, todos eles, se apegam à Lei Complementar 51, como afirmando que existe essa regulamentação e, portanto, o mandado de junção, que foram ações de mandado de junção, não se aplicará ao caso. É bem verdade que o STF muda de opinião e por pressão muda melhor e muda mais rápido ainda. Então nós temos essa briga a ser construída e não quero aqui desestimular ninguém, pelo contrário, mas há desafio a ser enfrentado. É possível que a gente mude esse quadro, mas hoje a situação que está posta é que o STF não estendeu a todos os militares o direito de aposentar-se de forma especial aos 25 anos de contribuição por efetivo serviços. Eu pergunto, senhor, e no caso do Estado do Ceará, e entramos nesse mandato de injunção junto aqui ao Tribunal de Justiça do Estado, essas decisões que estão no STF, pode, vamos assim dizer, de uma certa maneira, influenciar o magistrado local quanto ao parecer da sua decisão? Pode. O desembargador, imaginemos que ele, se ele aplicar a emenda, a Lei Complementar 51, alegando que existe no regulamento, é de se notar que no Estado do Ceará nem a emenda, a Lei Complementar 51, ela é atendida, ela é obedecida. Porque aqui se exige 25 anos de efetivo de serviço, enquanto que a Lei Complementar 51 exige apenas 20.
Quer dizer, se nós, aqui do Ceará, não formos vitoriosos no sentido de reconhecer a aposentadoria do policial militar com 25 anos, pelo menos nós vamos reduzir os 5 anos da diferença entre o Estatuto da Polícia Militar e a Lei de Complementação Federal. Bem, Juras, esse foi a nossa entrevista com o Dr. Manuel Messias, tentando tirar as dúvidas de todos os policiais e bombeiros militares, não só do Estado do Ceará, mas do Brasil inteiro. O nosso objetivo aqui não foi jogar um balde de água fria de forma nenhuma nesse direito, mas sim mostrar às pessoas a seriedade do caso e como ele deve ser tratado. Não levado como uma onda de oba-oba, criando falsas expectativas em muitos companheiros, não. Mas eu acredito que o Estado de São Paulo é um exemplo a ser seguido pelos demais estados e que cada estado possa buscar junto aos tribunais de suas localidades o direito dos seus policiais e bombeiros militares. E todos nós, no esforço coletivo em todo o país, buscarmos junto ao STF a garantia desse direito, uma vez que se polícia e bombeiro não é atividade de risco, que alguém me apresente qual é. Muito obrigado, bom dia, uma boa semana a todos. Obrigado, Natália.